Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor esteja com todos vocês nesta noite de terça-feira. Até aqui as mãos do Eterno têm nos sustentado. Até aqui as mãos do Eterno Deus têm nos sustentado. Se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, como diz o próprio salmista Davi, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos, quando os adversários quis nos derrubar, quando os adversários quis acabar conosco, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, eu louvo ao Senhor Jesus, porque há uma promessa de Deus sobre a cabeça, a minha casa, há uma promessa de Deus sobre a tua família esta noite de terça-feira. Glória a Jesus. Há uma promessa de Deus. Nós carregamos essa promessa. Nós somos detentores dessa promessa. Pode o inimigo se levantar, pode o inimigo opor, pode vir cilada, pode vir com quem for, mas há uma promessa de Deus que você carrega. Há uma promessa de Deus que eu carrego. E a promessa de Deus diz mais respeito à sua própria vinda, porque aquilo que Deus tem na tua vida, aquilo que Deus tem na minha vida, diz mais respeito ao futuro do que ao presente. Nós olhamos para o presente, Deus não. Deus ele olha para o futuro. Nós almejamos o presente. No presente a gente quer alcançar, no presente a gente quer ter sucesso, no presente a gente quer ter conquista, mas Deus ele é tão poderoso que ele está nos preparando para o futuro. Deus é tão poderoso que ele está nos calçando para o futuro, ele está nos capacitando para o futuro. E que futuro é esse, pastor Eduardo? Esse futuro está no livro de Apocalipse, o livro das revelações, o livro escatológico de Apocalipse, onde o próprio Cristo Jesus vai dizer na sua palavra: eis que eu vou enxugar. Isso aqui é uma profecia, isso aqui é uma revelação bíblica, isso aqui é uma revelação futura. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Vocês não vão mais chorar, não vai ter mais medo de morte, vocês não vão passar mais por aflições, não vai ser mais caluniada, não vai ser mais caluniado. Glória a Deus, porque o novo céu e a nova terra estão sendo preparados para o seu povo, o povo de Deus. Glória a Jesus. A minha oração, a minha súplica, a minha pregação nesta noite de terça-feira é essa: ora vem, Senhor Jesus, arrebatar o seu povo. Deus sabe que está doendo, Deus sabe que está machucando, Deus sabe que está ferindo, está machucando demais, pastor Eduardo. Eu não estou mais aguentando, pastor. Só Deus para me socorrer, só Deus para me ajudar. O Senhor me trouxe aqui nessa live em rápidos minutos uma machúria de calavaço se revai, para dizer para alguém que ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais aflição, não vai ter mais depressão, não vai ter mais ansiedade. Ele vai arrancar de você, ele vai tirar de você. Oh, glória a Jesus. A minha eternidade não é aqui, a tua eternidade não é aqui, a nossa eternidade é no céu. E o inimigo luta para tentar nos parar, não é verdade, igreja? O inimigo luta para tentar nos intimidar. Ele fala para você que não vai dar certo, ele fala para mim desistir. O inimigo quer colocar medo, quando ele sabe e quando ele entende que você é uma potência no mundo espiritual, quando ele sabe e entende que você é uma potência na mão de Deus, ele vai levantar pessoa do teu lado, vai levantar marido, vai levantar esposa, vai levantar família, vai levantar pastor, vai levantar igreja, vai levantar ministério. Mas a minha Bíblia diz que é toda ferramenta preparada, toda ferramenta arquitetada contra mim, a minha casa, a minha esposa, a minha família, não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti, em juízo tu as condenarás. Essa é uma profecia, é uma declaração profética de Deus. Ele está dizendo para alguém esta noite, mandacia lavarácia. Ele está dizendo para alguém esta noite que ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Se Davi
Davi, ele olhasse para o medo, ele nunca teria derrubado o gigante Golias. Se Davi olhasse para o tamanho de Golias, ele nunca teria lutado com o gigante Golias. Nós não podemos olhar para o tamanho do gigante. Você não pode olhar para a medida da tempestade. Se você ficar olhando para o nível do gigante, para o nível da tempestade, você vai parar, vai retroceder. Você não pode olhar para a luta, você não pode pensar na luta. Você precisa ir avante, você precisa ir à luta, você precisa guerrear. A Bíblia diz, glória, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, minha amiga missionária Edna, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja de Éfeso, a luta de vocês não é contra a carne. Tem muita gente por aí atacando o próprio irmão da igreja, tem muita irmã por aí atacando a própria irmã do grupo, do conjunto das irmãs, do conjunto de louvor. Essa luta não é contra a minha irmã, essa luta não é contra o meu irmão. A Bíblia diz, a luta de vocês não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados, potestades, é contra territórios satânicos que quer se levantar contra nossa família, contra nossa casa, para nos derrubar, para nos parar. Entenda uma coisa esta noite, que o medo é a poluição da fé. O diabo quer poluir a nossa fé com medo, dizendo para mim que não vai dar certo, dizendo para você parar de orar, para você parar de buscar, para você parar de subir monte, para você deixar de lado o conjunto das irmãs, você deixar de lado o teu ministério. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, você não pode parar, Davi. Aleluia. Israel precisa de você, Davi. A tua casa precisa de você, a tua família precisa de você. Eu entendo uma coisa, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver, eu estava agora há pouco, alguns minutos, no TikTok, entregando essa mesma palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui. Nós estávamos no grupo de oração lá, orando agora, glória a Jesus, e o Senhor falou comigo. Se você pegar a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai ver a respeito de Golias, da terra de Gade. Golias, historicamente falando, ele tinha quase 3 metros, ou na verdade 3 metros de altura. Mas perceba-se que Golias não é o maior gigante da Bíblia. Golias não era o maior gigante do Antigo Testamento. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver a respeito dos maiores gigantes, a respeito dos maiores gigantes por nome de Nefilins. Os Nefilins tinham 4,4 metros de altura. Eles eram maiores do que Golias. E a pergunta que fica é, se os Nefilins eram maior do que Golias, por que Golias ele ganha mais história do que os Nefilins? Por que será que Golias ganha mais historicidade do que os Nefilins? Sabe por que Golias ganhou história? Por causa de Davi. Se não tivesse Davi, não teria Golias. Se não tivesse Davi, Golias não ganharia história também. Meu Deus do céu, interessante que até nesse momento Deus usa a nossa vida para dar história para o inimigo. Deus usa a tua vida para dar história para a fofoqueira. Deus usa a tua vida para dar história para alguém que está te perseguindo. Oh glória, Golias só vai aparecer na história por causa de Davi. Deus levanta Davi, Deus levanta Golias, Deus está levantando Davi, e Deus está mostrando Golias. A mensagem do Cristo, a mensagem cristocêntrica esta noite de terça-feira é essa: Golias não vai te derrubar, mas Golias vai promover a tua história, Davi.
Golias não está ali para envergonhar Davi. Amacia lavara Xúria. Golias está ali para promover a história de Davi. A história de Davi é promovida no combate contra Golias. Quem sabe alguém está dizendo: Davi não tem aparência. Davi não tem aparência de valente, mas é valente. Davi não se comporta como valente, mas é valente. Davi não fala como valente, mas é valente. Tem muita gente que julga a aparência de Davi. Tem muita gente que fala mal de Davi, porque Davi não prega bem, porque Davi não tem aparência de pregador. Tem muita gente que critica porque não conhece Davi nos bastidores. Não sabe que Davi tem história. E quem tem história, pode vir gigante, pode vir nefilins, pode vir quem for. Você tem história com Deus nos bastidores. Tem gente que tem tamanho, mas não tem história. E tem gente que tem história, mas não tem tamanho. Alguém pegou isso aqui? Oh, glória, eu vou repetir mais uma vez porque desceu agora. Tem gente que tem tamanho, mas não tem história. E tem gente que tem história, mas não tem tamanho. Eu fico com a história. Eu não quero saber do tamanho. O tamanho impressiona muita gente, mas é a história com Deus que nos dá estrutura. É a história com Deus que me mantém no altar. Não é tamanho. Você já viu por aí muitas pessoas que carregaram o tamanho, que carregaram a fama, que carregaram a popularidade, mas não estão mais no nosso meio, porque se preocuparam mais com o tamanho do que com a vida com Deus. Se preocuparam mais com o tamanho do lado de fora do que com a vida com Deus do lado de dentro. Tem gente que não tem tamanho, tem gente que não prega, tem gente que não canta, tem gente que está lá atrás no fundo da igreja. Ninguém conhece, ninguém sabe que é você, mas você tem história com Deus que muita gente que está na frente não tem. Então esta noite o Senhor está dizendo para mim, para compartilhar com a igreja de Cristo, que para Deus serve mais quem tem história do que quem tem tamanho. Tamanho não quer dizer nada. Golias ele tem tamanho, Golias ele é grande, mas Golias ele é fraco. E para mim terminar essa mensagem, ô pastor, por que Golias é fraco? Se o texto diz que Golias ele era o guerreiro de Gade, Golias ele lutava há muito tempo, Golias começou cedo, mas se você prestar atenção, você vai perceber que quando Golias vai para o vale, que é o campo de guerra, você vai ver um detalhe aqui, que eu não sei se você percebeu na Bíblia. A Bíblia diz que o escudeiro está carregando as armas de Golias. O escudeiro está carregando a espada de Golias. O escudeiro está carregando a lança de Golias. E a pergunta para a Bíblia é, peraí, se Golias ele é forte, se Golias ele é grande, por que tem escudeiro para carregar a espada? Se Golias é forte, se Golias é grande, por que tem escudeiro para carregar a sua ferramenta de guerreiro? Por que será que ele precisa? A segunda observação, o escudeiro não vai atrás, o escudeiro vai na frente. O escudeiro não fica atrás, o escudeiro vai na frente. Aqui existem dois detalhes: o escudeiro está na frente e o escudeiro carrega a espada de Golias. O escudeiro está na frente e o escudeiro carrega a lança de Golias. Isso aqui chamou muito a minha atenção, meus irmãos. Isso aqui mexeu comigo. Eu amo muito a Bíblia Sagrada. Isso aqui mexeu comigo. Se você pegar um pouquinho da medicina do tempo atrás, se você pegar um pouquinho da medicina do tempo de Golias, você vai perceber uma verdade linda aqui. É que Golias ele tinha uma enfermidade chamada de acromegalia. E o que é acromegalia, pastor? Acromegalia significa um distúrbio visual. Ou seja, Golias ele era grande do lado de fora, mas ele sofreu de uma enfermidade na sua visão.
É por isso que o escudeiro está carregando a espada de Golias. Quando o escudeiro carrega a espada de Golias, Golias está dizendo para o escudeiro: eu sou grande, mas eu não tenho visão, então eu não consigo andar, eu não consigo ver direito, eu não consigo observar lá direito. Você perceba que Golias, certa ocasião, ele pega a lança para atirar em Davi, e ele erra o atirar da lança por causa do problema na sua visão. Deus falou comigo, pastora Débora. Deus falou comigo, irmã Vanessa Maranhão. Deus falou comigo, minha esposa, pastora Sara, que está vindo no trabalho para casa. Deus falou comigo. E o que Deus disse para você, pastor, é que tem gente que tem tamanho, mas não tem visão de Deus. É que tem gente que só tem tamanho do lado de fora, mas não carrega a visão de Deus do lado de dentro. Eu vou voltar a dizer esta noite: oh glória, é melhor ter uma visão que te direciona do que um tamanho que te paralisa. Tem muita gente que se acha grande demais, mas está parado no ministério. Tem muita gente que se acha grande demais, mas está parado com Jesus. Tem muita gente que se acha grande demais, mas não ora mais, não evangeliza, não prega mais no culto livre. Eu prefiro ter visão de Deus. Esta noite é calabarachúria de calavácia. Esta noite eu termino a minha participação aqui dizendo: agora Jesus nos dá visão transcendental, nos dá uma visão metafísica. Jesus, dá visão para o teu povo, me dá visão, Jesus, nos dá visão, porque quando você tem visão, a calúnia pode vir, mas você não se perde. Quando você tem visão, a fofoca pode vir, mas você não se perde. Quando eu tenho visão de Deus, podem falar para mim: para de fazer live, você está perdendo tempo. Mas quando você carrega a visão de Deus, você não para por qualquer coisa, porque você sabe onde você quer chegar. Isso se chama visão do reino de Deus. Isso se chama visão de propósito. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Que o Senhor Todo-Poderoso venha acampar os seus anjos, como diz em Salmos 91. Que o Senhor acampe os seus anjos na sua casa, na sua família, no seu ministério. Fica capaz do Senhor Jesus. E antes que eu termine minha participação, que eu vou buscar a benção ali no ponto, não sei nem se ela está aqui. Buscar a benção no ponto. Antes que eu termine minha participação, esse mês de junho nós estamos de férias no trabalho, glória a Jesus. Então eu estou me colocando à disposição aí dos meus irmãos, das minhas irmãs da Baixada Santista, glória a Jesus, e quem sabe até de outros lugares. Nós estamos se colocando à disposição, eu juntamente com a minha esposa, com a minha família, juntamente com o meu sogro, pastor Cosme, a minha cunhada, a missionária Raíssa, enfim. A gente quer fazer um barulho santo para Jesus. Amém? Nós estamos à disposição. Você que quiser estar me levando para estar falando de Jesus, pode ser em culta livre. Culta livre, eu amo pregar em culta livre. Pastor, então eu vou ajudar o senhor a pregar num culta livre. O senhor, sua esposa, entre em contato conosco. Amém? Que vai ser um prazer estar servindo ao Senhor e servindo a noiva de Cristo, onde quer que seja. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fui, gente. Deus abençoe. Eita, não quer fechar. Quer fechar não? Peraí.